Você que trouxe seu dízimo da sua oferta, pode trazer então. Obrigado, valeu, tamo junto. Amém, glória a Deus. Quem está animado pro Vox? Gente, eu tô empolgada. Eu mandei para geral. Inclusive o povo ali, eu falei, vocês tudo vão caminhar. Nós vamos caminhar, mesmo que você não corra, você vai caminhar, gente, só pela comunhão. Fala pro irmão aí do seu lado, fala assim, bora só pela comunhão. Tem uns que é competitivo, vai falar isso não, né? Tem gente que faz o parque em 17 minutos. São seres celestiais. Entendeu? Eles não são dessa terra. Gente, eu queria oportunamente honrar a vida dos nossos pastores Mauro e Juline, o Rodrigo e a Patrícia que estão aqui. Sabe, abriram mão, estão no retiro de pastores, abriram mão de tantas coisas para estar aqui. Tem organizado o Vox Day com tanta excelência. Gente, é tanto detalhe, é tanta responsabilidade. Então, se a gente pudesse dar uma salva de palmas a Deus pela vida deles, eu quero oportunamente honrá-los. Dizer que é muito bom andar com homens, mulheres de Deus que oram. Eles oram verdadeiramente por vocês. Eles pagam o preço, assumem prejuízo. Então, se você tiver a oportunidade hoje, no final do culto, de honrá-los, de abençoá-los, de dar uma palavra de vitória, para que eles sejam fortalecidos, porque é uma semana de muita guerra. Mas, como o pastor Mauro falou, é também uma semana de muita vitória. Amém? Nós vamos falar hoje, pode abrir, gente, eu quero honrar o pessoal da mídia. Esse pessoal, eles são campeões. Eles ficam nervosos quando eu vou pregar, por causa dos slides. Então, eu quero honrar, viu, Fabrício, Daniel, o pessoal aí da câmera. Vocês são muito top. Gente, tem muita gente trabalhando aqui pelos bastidores, viu, os volunteers. Vocês são tops. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos convidar o Senhor a se fazer presente neste lugar. Pai, nós queremos dizer que amamos a sua presença. Pai, como o nosso coração arde de expectativa pelo que o Senhor vai fazer nesses dias. Eu te peço, Senhor, comece a trabalhar desde já no nosso coração. Que possamos ser um povo apaixonado pelo Senhor. Que ama o Senhor, Jesus, e que cumpre o verdadeiro propósito. Deus quer ganhar vidas, quer amar ao próximo, Jesus, e quer desenvolver a nossa salvação em Ti. Pai, eu oro para que não eu, mas seja o Senhor falando neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre temor de Deus. A gente tinha que ficar arrumando um tema para a palavra, mas ela veio de um versículo lá em Filipenses 2:12 que fala: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Essa está na versão NVT, mas desenvolvei a vossa salvação com tremor e... Fala assim, desenvolver a salvação com tremor e temor. O Senhor Jesus, Ele está falando assim, eu te dei a salvação. Ele nos deu a salvação, mas Ele pede para nós desenvolvermos com como? Com tremor e temor, porque a salvação foi dada de graça, mas o Senhor está te pedindo, será que você pode desenvolver a sua salvação no temor e no tremor de Deus? E nós vamos aprender o que é isso, mas é como você aprender inglês. Quem aqui sabe falar inglês? Quem aqui é iniciante? Aí já tem uns tradutores, conferência Vox Day, nós vamos chamar preletor internacional. Quem aqui vai ser tradutor? Levanta a mão, deixa eu ver quem sabe falar inglês. Quem é iniciante em inglês aqui? Levanta a mão. Você que iniciou o curso lá online. Beleza? O Senhor está falando aqui, filha, eu te dei o dom de falar. Mas nós precisamos desenvolver o nosso inglês. Até o ponto que ele vai ficar o quê? Perfeito, como um nativo. Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos nos aperfeiçoar naquilo que o Senhor nos chamou. Pode passar? Eu quero falar sobre a diferença de tremor e temor. Porque eu creio que para o avivamento vir, nós precisamos ter temor do Senhor. Nós precisamos entender a seriedade que é servir ao Senhor, que é respeitar a sua presença. Mas quando nós temos tremor, o tremor ele diz respeito à nossa condição de pecadores. Nós somos pecadores. Nós não merecemos. O Senhor não nos deve nada.
E ainda assim Ele nos deu tudo. Então nós temos tremor diante dEle, de entender que nós somos pecadores. Então quando nós nos aproximamos da presença do Senhor, nós devemos tremer de entender que nós somos pecadores e o sangue dEle nos justifica. E Ele nos limpa. Foi assim que os grandes homens de Deus, como Isaías, como João, quando encontraram a presença do Senhor, eles tremeram. Porque entenderam e falavam assim: ó impuro homem que sou, como posso me achegar diante do Senhor? Mas o temor diz respeito à santidade dEle. Se um rei chegasse hoje neste lugar, como nós o receberíamos? Como nós receberíamos um rei? Se ele viesse aqui pregar, certamente a gente ia ficar aqui: peraí, deixa eu ver meu zap. Nossa, mas está demorando, a gente tem que ir para o culto? Tem que sair para o festa sair? Você iria fazer isso? Não, nós respeitamos a presença do rei. O temor, ele diz respeito sobre esse respeito com a presença, de entender que Ele é um Deus santo, de que Ele é um Deus majestoso, e nele não há sombra de variação, e nele não há pecado algum. E eu creio que nós, como juventude, seremos desenvolvidos nisso, de entender que nós precisamos desesperadamente do Senhor, porque sem Ele nós não conseguimos. E entender que nós servimos a um Deus santo, majestoso e poderoso. Quem é como nosso Deus? Ele é inigualável, Ele é o Criador dos céus e da terra, de tudo que existe. Ele é o seu Deus, que venceu a morte e ressuscitou. Olha o que lá em 2 Coríntios fala, 7,14. Se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, o que está falando? Dos céus? E perdoarei o seu pecado e sararei a vossa terra. Nós temos clamado para que o Senhor cure a nossa nação. Nós temos clamado para que o Senhor venha nos perdoar. Mas Ele está falando aqui: se o meu povo se humilhar e orar. Será que nós temos entendido a importância de nos humilharmos e orarmos? Sabe, se você não tem... existe um grande avivalista, não sei se você conhece, John Wesley. Ele fala: se você não ora ao menos 1 hora por dia, você é um cristão morno. Eu desafio você a olhar o seu tempo de uso no seu celular. Eu garanto que não tem ninguém aqui que é menos de 1 hora. Mas para orar é tão difícil. Eu não tenho tempo. Senhor, eu estou tão corrido. A minha agenda está lotada de compromisso. Mas o Senhor está falando: filho, filha, se você se humilhar e orar, eu voltarei a minha face para você. Nós desejamos um avivamento nessa igreja. Você sabia que existe uma responsabilidade que Deus te deu para impactar Uberlândia? Sabe, cada cadeira vazia dessa igreja é responsabilidade minha e sua. E o que a gente está preocupado? Em ser fashion? Em ter seguidor no Instagram? Em ganhar dinheiro? Em ter amigos? Ou nós realmente temos orado e nos humilhado perante o Senhor e clamado: Jesus, se o Senhor não vier neste lugar, não nos deixa vir. Nós clamamos por um avivamento. Nós clamamos por vidas salvas. Senhor, eu não vou vir nesse Vox Day se eu não trouxer uma vida, ao mínimo, e ver essa vida transformada. Será que nós podemos nos voltar para a oração? Será que nós podemos fazer um quarto de oração na nossa casa? Será que nós podemos fechar a porta do nosso quarto e falar: Senhor, eu estou aqui, eu tenho um horário agendado com o Senhor? Uma coisa que eu indico muito para as meninas é: faça um cronograma. Se você não sabe o que falar, faça um cronograma, 7 passos. Comece agradecendo, depois você vai exaltar a glória do Senhor, depois você vai pedir perdão pelos seus pecados, você vai clamar por salvação, você vai reconhecer a soberania do Senhor e você vai terminar agradecendo. Se você fizer 15 minutos, cada passo, você orou 1 hora. No mínimo. No mínimo. Eu creio que nós, como juventudes, podemos ter um desafio de orar no mínimo 1 hora por dia. Nós falamos que amamos o Senhor, mas não gastamos tempo com Ele. O nosso Instagram lá é cheio de versículo, mas o nosso coração é vazio. Mas o Senhor quer nos levar a entender a importância de servi-lo. Existe uma responsabilidade para nós, igreja. Pode passar. O temor,
Ele nos leva a uma obediência incondicional. Sabe, eu louvo a Deus pela vida do Rodrigo. Porque evangelismo para ele, eu vejo assim, ele não dá sossego para o povo. Ele não dá sossego. Qualquer evento que está fazendo, ele está evangelizando. Por quê? Ele entendeu a importância. Então, ele obedece incondicionalmente. Eu coloquei uma definição do John Bevere, que ele fala que o temor é um profundo respeito, reverência e honra a Deus, que leva a uma obediência incondicional e a um desejo sincero de agradá-lo em todas as áreas da vida. O temor de Deus é um senso de admiração e submissão à sua santidade, justiça e autoridade. Não é ter medo, mas respeito. Nós não podemos vir para o culto de qualquer forma. Sabe, o Senhor tem me levado a isso. Filha, você não pode mais ir de toda forma. Antes de ir para o culto, eu preciso tirar um tempo de oração na minha casa. Antes de começar a célula, eu preciso orar. Antes de fazer qualquer coisa para o Senhor, eu preciso ter um momento com Ele. Pensa só, você vai organizar algo para alguém e você não pergunta o que Ele quer fazer. Você vem cultuar o Senhor e você não pergunta como você gostaria de ser adorado. Nós falamos, né, a guerra contra a minha carne é muito pesada, eu tenho desejos, eu não consigo vencer o pecado, mas você consegue vencer na oração. Você consegue vencer a sua carne, isso é uma promessa de Deus. Quando você se humilhar e orar e clamar, Jesus, faça algo por mim. Não vai ficar mais fácil, mas você vai vencer. Porque o Senhor te fortalecerá. Mas nós reclamamos tanto, mas a gente nem ora. Vou contar um segredo para vocês que eu descobri. A maioria dos meus discipulados, gente, eu não estou precisando gastar mais tempo. Vocês acreditam? Porque eu falo para a pessoa assim, você já orou? Aí, dependendo do problema, eu falo assim, você vai orar uma semana, aí sábado a gente conversa. Gente, a maioria dos problemas é resolvido, não é, Luciana? Maioria, eu falo, aí na hora que eu chego para conversar, elas falam assim, não, deu certo, Deus falou comigo. Eu falo, glória. Porque eu descobri, gente, que eu sou inútil. Sabe quem pode fazer algo por eles? É o Senhor. Sabe quem pode ter a resposta para você? É o Senhor. Sabe quem pode mudar a sua vida? É o Senhor. Para de buscar em pessoas. Para de buscar em internet. Para de buscar em prazeres. Você precisa correr para o Senhor. Mas nós precisamos entender que não é de qualquer forma. Não é de qualquer maneira. Eu não posso vir para o culto, irmão, e ficar no WhatsApp. Eu não posso vir para o culto para ficar conversando com meu irmão. Ou perder tempo na minha cela falando asneira. A cela é um lugar da presença do Senhor. A cela, eu sei que é legal a gente fazer piadinha. Eu sei que é legal a gente conversar. Mas você pode fazer isso no final da célula. A célula precisa ter palavra, a célula precisa ter louvor, a célula precisa ter presença de Deus. Sabe por quê? Pessoas estão na célula oprimidas. Pessoas estão na célula desejando se matar. E nós temos achado que a nossa célula vai multiplicar com piadinha. Com a gente sendo legal, a sua célula vai começar a crescer no dia que você começar a orar e respeitar a presença do Senhor na sua célula, respeitar a presença do Senhor na sua casa, respeitar a presença do Senhor em você. E você vai começar a ter temor, falar, Ele está comigo. Ele está comigo, meu amado, se importa comigo. Senhor, eu abro mão dos meus desejos. Sabe, muitas vezes eu estou com meu marido e a gente está em mesas, eu tenho falado, amor, eu senti que o Espírito Santo entristeceu, porque Ele está aqui. E a gente está falando asneira. Eu tenho aprendido a ter um temor do Senhor, falar, Senhor, eu quero te agradar até nas conversas banais. Eu quero te agradar na criação da minha filha. Eu quero te agradar com o que eu como. Eu quero te agradar com o que eu falo. Mas será que nós nos importamos com a presença do Rei? Será que nós podemos honrar a sua presença e falar, Senhor, eu te amo tanto. E eu escolho não pecar. Não é por medo, mas é por amor. Porque eu sei que Ele me ama e Ele se importa comigo. Alguns princípios sobre o temor. Pode passar, por favor. É não ter medo de Deus, mas temor de estar longe dEle.
Ai de mim de fazer algo sem o Senhor. Ai de mim de estar neste lugar sem o Senhor. Ai de mim se eu estiver na minha cela e a presença do Senhor não estiver lá. Ai de mim de criar os meus filhos sem a presença do Senhor. Nós precisamos depender do Senhor mais do que a água que nós bebemos, mais do que a comida que comemos. Ai de mim de fazer algo sem o Senhor. As pessoas que realmente temem ao Senhor não fogem de Deus, mas elas correm para Ele. Sabe, muitas pessoas têm lutas internas, pecados internos, e o que eles fazem? Eles fogem de Deus. Mas Deus não me criou do jeito que eu queria. Mas Deus fez isso comigo. Mas o Senhor não podia ter me dado essa decepção tão grande. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te deve nada. Ele não me deve nada. Quando eu me aproximo diante dele, eu falo: Senhor, o Senhor não me deve nada. Quando Jó procurou respostas, como o Senhor o respondeu? Jó, acaso estava você quando eu criei o universo? Onde você estava quando com a minha voz eu ordenei aos mares e ao céu que se fizessem? E nós queremos questionar Deus, porque o nosso orgulho, ele grita. E a gente fala: eu quero essa vida, eu quero que Deus faça dessa forma. Eu tenho aprendido a orar, eu falei: Deus, vai ser do jeito do Senhor, não do meu. Faz o que o Senhor tiver que fazer. Cumpra em mim a sua vontade, cumpra em mim o teu querer. Imagina se José estivesse lá, ai Deus, mas o Senhor está demorando demais. Por que o Senhor fez isso, Deus? Daniel, por que o Senhor está me fazendo escravo? Mas não, esses homens de Deus, eles se renderam e falaram assim: Senhor, faça o teu querer. Cumpre o que o Senhor tiver que fazer. Nós temos que parar de fazer tantas perguntas e clamar pela face de Deus, porque eu creio, irmãos, que quando nós vermos a face do nosso Deus, esses problemas não mais importarão. Quando eu ver a face do meu Deus, todas as respostas serão respondidas, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aquelas perguntas, eu sei que tem muita gente que fala: quando eu chegar no céu, eu vou fazer essa pergunta para Deus. Não, irmão, quando você chegar no céu, a glória de Deus vai ser tão grande. Você acha que você vai ter tempo para pergunta? Nós vamos nos render diante dele e receber do amor que nós esperamos a vida toda para receber. Ele é um Deus poderoso. O temor de Deus, ele traz proximidade com ele. Aqueles que vivem no temor de Deus desfrutam de um relacionamento íntimo. Imagina só conhecer os pensamentos do Senhor, saber os planos dele, ainda que não sejam os meus. Eu escolho amar os seus planos. Eu imagino que Esther, o Senhor não fez conforme os planos dela. Eu imagino que Paulo, o Senhor não fez conforme os planos dele. Eu sei que nós estamos acostumados com uma vida de vitória. Mas quem dos apóstolos que teve uma vida vitoriosa nessa terra? Todos morreram, todos foram perseguidos, mas buscavam uma glória eterna. E eu imagino que me encontrarei com eles no céu, com eles reinando, com eles pertinho de Jesus. Mas nós queremos o quê? Coisas dessa terra. O nosso coração está muito voltado para o natural, mas o Senhor quer nos levar, a igreja, para o sobrenatural. E nós vamos começar a respeitá-lo, nós vamos começar a admirá-lo, nós vamos começar a desejá-lo. E o temor de Deus nos livra do medo do homem, porque nós não mais agradamos homens, mas nós procuramos agradar o Senhor. E eu já não mais me preocupo com a minha rodinha de amigos. Eu não me preocupo mais com o que os amigos na faculdade estão pensando de mim. Se riem, se não riem, se acham que eu sou mentiroso, se acham que eu sou... Não. Sabe, o que eu me preocupo é com o que Deus pensa de mim. Certa vez um irmão, Deus pediu para mim e meu marido tomar uma decisão muito radical. E o irmão da cela falou assim: eu duvido. Eu falei: irmão, fica duvidando. Entre mim e o Senhor, eu não tenho que provar nada para o Senhor. Para as pessoas, para Deus sim. Eu não tenho, irmãos, que as pessoas pensem de mim, deixa de pensar. Eu me preocupo com o que Deus pensa. Sabe por que eu honro os meus pastores? Sabe por que eu honro aquilo que o Senhor me confiou? Não é por eles, é pelo Senhor. Porque se eu honro por aparência, quando eles viram as costas, o meu coração se contamina.
Mas se eu honro pelo Senhor, em qualquer lugar que eu esteja, o meu coração é correto. Isaías 66:2 fala: eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Será que nós trememos diante dele? Será que quando nós abrimos a nossa Bíblia, a gente abre de qualquer jeito? Peraí, deixa eu ver o versículo do dia. Nada contra, você pode fazer isso. Mas você precisa respeitar a presença do Senhor na sua casa. Você precisa ter um tempo com Ele. Você precisa valorizar a sua Bíblia. Você precisa respeitar a palavra de Deus. Foi pago um preço muito alto para que essa Bíblia estivesse aqui. E nem Bíblia mais a gente tem, porque não é importante. Nós precisamos valorizar a palavra. Nós precisamos respeitar este lugar. Nós precisamos respeitar o momento do louvor, porque algo está sendo feito neste lugar que é santo. É para o Rei dos Reis. Eu não posso recebê-lo de qualquer forma. Eu não posso. Precisa ser do jeito dele. Não é do nosso jeito. Então eu coloquei algumas características aqui do temor de Deus. É um respeito e reverência profunda. Não é medo de punição, mas um respeito pela sua santidade e majestade. Eu não posso chegar diante do rei de qualquer forma. Eu falo com desrespeito, tá bom? Não falo de nós chegarmos com pecado, de nós chegarmos abraçando, beijando, derramando perfume sobre os seus pés, mas é com desdenho, com irreverência. Nós precisamos o quê? Ter uma reverência, um respeito. Porque nós perdemos respeito pelos nossos pais, pela nossa liderança. E por último, com Deus. Mas o Senhor quer resgatar isso em nós, igreja. O temor de Deus, ele revela uma pureza de coração. Quem teme a Deus busca viver com pureza, sem ceder às tentações. Deixa eu te falar uma coisa, a sua luta não é maior que a minha. Todos nós temos que vencer o pecado. Mudam as áreas. Mas todos nós, te desafio você sentar com qualquer pastor, líder, diácono, evangelista. Todos têm lutas. E nós precisamos fugir do pecado. O pecado a gente não enfrenta. Eu falo muito para irmãos, tem problema com masturbação, você não vai levar o seu celular para o banheiro. Porque a Bíblia está falando, fuja do pecado. Tem problema em gastar, você não vai ter cartão de crédito. Porque você tem que fugir do pecado. Porque nós queremos ter um coração correto diante do Senhor. E o pecado não vai nos dominar. E uma pessoa que teme a Deus, ela tem um desejo de agradar o Senhor. E a nossa vida é motivada em saber que nós geramos alegria no coração do Pai. Estamos cumprindo aquele que Ele nos chamou. Para que o Senhor te chamou? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito nessa terra? Você precisa saber responder isso hoje. Um deles eu te falo, é gerar. O Senhor nos chamou para gerar filhos. Não apenas naturais, mas espirituais. O Senhor te chamou para compartilhar aquilo que você tem com alguém. Essas cadeiras vazias precisam ser geradas em você. Precisam ser geradas. Alguns exemplos bíblicos de homens que temeram ao Senhor. Né? Quem chama José aqui? Tem algum José aqui? Pode ser o nome do seu filho, Josué, Daniel. José o quê? Ele respondeu, quando ele foi tentado a dormir com a esposa de Potifar: como poderia eu cometer algo tão perverso quanto o meu Deus? Como poderia eu falar mal de alguém que é amado pelo Senhor? Como poderia eu roubar o meu chefe? Como poderia eu não falar de Jesus para alguém? Daniel, o temor que superou o medo dos homens, ainda sendo proibido de orar. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, dando graças ao seu Deus, como costumava fazer por toda a sua vida. Quantos de nós aqui podemos dizer que oramos 3 vezes por dia? Os apóstolos, quando eles foram proibidos de falar de Jesus, eles responderam: é preciso obedecer antes a Deus ou aos homens? Eu temo mais a Deus do que aos homens. Eu tenho uma responsabilidade com o meu amado. E eu separei algumas características, pode passar por favor, de pessoas, porque
não é para trazer julgamento para você, mas é uma autoanálise para mim. Mas é que vai me levar para mais perto de Jesus, porque nós não conseguimos vencer isso sozinhos. Nós vamos conseguir indo para a cruz e clamando por misericórdia. Mas o primeiro passo é reconhecer que estamos errados. É reconhecer que perdemos o respeito, para que o Senhor possa vir e nos curar. Então, uma pessoa que teme a Deus, ela obedece a Deus imediatamente. Ela não negocia com a obediência. Ela faz o que Deus manda sem desculpa. Então, nós temos o exemplo de Abraão. Quando Deus pediu para que ele sacrificasse Isaac, ele falou o quê? Ô Deus, não, o Isaac não. Sacrifica o filho de Agar, Ismael. Ele fez isso? E ele fez prontamente, ele arrumou as coisas e subiu com Isaac. Porque quem teme a Deus, o obedece, ainda que eu não entenda. Ainda que não seja do meu jeito. Mas quem não teme a Deus, obedece quando convém, ou ignora as instruções. E até faz chacota de quem obedece. Nós temos o exemplo dos genros de Ló, que quando foram alertados por Deus, o que eles falaram? Vai ter fogo. Não, que isso? Quantos aqui já obedeceram ao Senhor e receberam risadas? Ou será que nós rimos de alguém que está em obediência a Deus? Sabe uma coisa que eu tenho aprendido, gente? Eu não julgo ninguém que é crente. Porque Deus é um Deus diferente. Às vezes Ele vai pedir por mão um jejum de 7 dias. Às vezes Ele vai pedir para um de 40. Às vezes Ele vai impedir alguém de viajar. Às vezes para o outro Ele vai permitir. Uma coisa que eu não faço é rir. É falar que a pessoa é bitolado, é radical. Deixa Ele Deus. Se Deus me pedir também, eu vou fazer. Já aconteceu comigo, eu de malas prontas. E o Senhor falou, não vai. E pessoas riram de mim. Mas eu não me preocupo. Porque nós devemos agradar o quê? A Deus ou aos homens? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Próximo. Quem teme a Deus odeia o pecado. Ele foge da tentação, ele resiste ao pecado e busca santidade, como José. Ele não viu o pecado e falou, deixa eu dar uma olhadinha aqui no pecado. Ai, deixa eu... Por isso que eu falo muito para as irmãs e para os irmãos, cuidado com a forma de vestir. Ah, mas o errado é a pessoa. E você não fica triste? E você não fica triste de ver uma pessoa pecando? E você pecando contra o seu próprio corpo? Porque o que Deus te deu é santo. O que Deus te deu é único. E você está mostrando seus peitos para os outros? Sua bunda para os outros? As irmãs namoram, está de sainha curta. Pelo amor de Deus. Aí vai entrar no carro com o namorado, não vai acontecer nada. Quem acha que não vai acontecer nada? Levanta a mão. Quem tem certeza que vai acontecer? Mas a gente faz cara de bobo. Eu faço cara de bobo. Eu vejo o povo entrando no carro, a namoradinha quer sair curtinho, os dois sozinhos. Eu fico, beleza. Porque o pecado não é por eles. Eles não são piores que eu. Talvez eu seja pior. Mas é porque a Bíblia está falando, fuja da tentação. Fuja da tentação. Se a sua internet tem te feito pecar, fuja. Se a sua namorada tem te feito pecar, não ande de carro sozinho. Não vai para debaixo do cobertor. Não vai para cinema. Namorado indo para cinema. Gente, vocês não namoraram não? Quem casou aqui? Dá certo ir para cinema? Namorando? Dá certo? Tem alguém que namora que aconselha? Que quer dizer que é casado, que aconselha? Não, mas não tem nada. Então você é mais forte do que nós. Porque a Bíblia está falando, fuja do pecado. Fuja da aparência do mal. Nós devemos fugir. Está lá no Instagram, segue mulher pelada. Não, mas tem nada a ver. Irmão, sério. Eu falo, tem um povo que é crente demais. Que eles podem ouvir música do mundo, que não tem nada a ver. Que eles bebem, não tem nada a ver. Que eles veem de mulher pelada, tem nada a ver. Eu falo, me conta. Me dá um conselho. Porque o povo fala que ouve música do mundo e sente Deus. Eu falei, Jesus, eu estou precisando. Sabe o que as pessoas fazem quando escutam a música do mundo? Elas têm desejo de pecar. Aquele espírito envolve elas e elas têm desejo de afastar da igreja. Elas têm desejos sexuais, desejos homossexuais. Elas têm desejo de suicídio. Sabe o que uma pessoa faz quando ela bebe uma cervejinha? Ela tem vontade de beber mais e mais e mais e de cair.
Sabe o que faz quando você está conversando com a menininha lá errada? Você tem vontade de transar com ela. Nós precisamos ter temor do Senhor. Entender que do pecado nós devemos fugir. Quem não teme a Deus tolera e até celebra o pecado. Eles até postam. Ai, que maravilha. Nada contra, irmãos. Mas a Bíblia está falando outra coisa para nós. Fuja do pecado. Mas nós o quê? Seremos como Sansão? Vamos celebrar o pecado? O Senhor mandou o quê? Espere Samuel para sacrificar. Não, Senhor. Eu dou conta sozinho. Está tudo certo, Deus. O temor do Senhor é odiar o mal. É odiar o pecado. Será que nós temos tolerado o pecado? Quem teme a Deus, busca a Deus em primeiro lugar. Prioriza a oração, o estudo da palavra e a comunhão com Deus. Será que se Deus viesse para você hoje e falasse como Salomão: meu filho, escolha uma coisa que você deseja, eu vou te dar. Deus, eu quero um carro. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero roupas, um closet da sei lá de quem. Senhor, eu quero muito dinheiro, eu quero uma namorada. Ou será que nós falaríamos: Senhor, eu desejo sabedoria, eu desejo conhecer o Senhor. Me mostra um pouquinho da sua face, Senhor. Aí você fala assim: Carol, eu quero isso. Mas será que nós temos gastado tempo priorizado ao Senhor? Aquilo que nós priorizamos diz respeito ao que nós valorizamos. Se nós não priorizamos a palavra, se nós não priorizamos o Senhor, nós estamos mostrando o quê? Que nós não valorizamos. Vou te exemplificar. Quantos aqui que não já afastou de amigo? Você fala o quê dos amigos? Não me valorizou. Eu não era prioridade na vida dele. E aí com Deus, você está priorizando. Mas quem não teme a Deus, dá prioridade ao dinheiro, ao sucesso e ao prazer antes de Deus. Como o jovem rico. Oh, Senhor, que triste, eu vou ter que vender todos os meus bens. Pode passar. Quem teme a Deus tem uma linguagem pura. Suas palavras refletem respeito, gratidão e verdade. Quando Isaías, encontrou com a presença do Senhor, ele falou: Senhor, as minhas palavras não são puras. Ai de mim, que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo pecador. Então o Senhor tocou os seus lábios. E ele foi poderosamente tocado pelo Senhor. Mas quem não teme a Deus, fala mentiras, fofocas e palavras negativas sem preocupação. Ah, que isso, é uma mentirinha. Fala que eu não estou em casa. Não, professor, eu não vi nada do chat GPT da prova não, viu? Não, eu não estou enganando o INSS não. Viu? Deus. Eu não falei para o meu chefe que eu quero sair e pedir para ele me demitir, não. Perdemos o temor. Eu não vou sair no prejuízo? Eu vou sair no prejuízo? Mas você sabe que é crime você mentir, falando que quer sair de uma empresa e pedir para a empresa te demitir. Você sabe que é crime você andar sem carteira. Você sabe que é crime você enganar, você mentir perante o Senhor. Mas ainda assim nós temos tolerado. Quem teme a Deus, respeita a autoridade de Deus e dos líderes. Entende que toda autoridade vem de Deus e age com submissão e respeito. Mas o meu líder, mas o meu pai, mas o governador, ele não é um homem de Deus. Mas Saul também não era, e Davi não escolheu matá-lo. Ele falou o quê? Ai de mim, de tocar no ungido de Deus, temor. Ai de mim, de falar de um homem de Deus. Ai de mim, de falar de uma mulher de Deus. Mas quem não tem temor, vive em rebeldia, despreza a correção, rejeita conselhos e não perdoa, como Corá. Corá, ele se achou melhor que Moisés. E o que aconteceu com ele? Ele foi engolido pela terra. Eu vou te falar uma coisa, pessoas que não honram a autoridade, não prosperam. Me desculpe, eu queria que fosse diferente. Pessoas que não honram a autoridade não prosperam. Mas quando você escolher abençoá-los, orar por eles, está difícil com seu pai? Está difícil com a sua mãe? Está difícil com seu líder ou na nação?
Sabe o que nós temos que fazer, igreja? Dobrar os nossos joelhos e orar: Senhor, abençoa o meu pastor. Senhor, abençoa o meu líder. Oh Deus, toca essa nação. Vai abençoando o prefeito, abençoa o governador. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu quero abençoá-los. Eu quero declarar bênção sobre eles. Deus, serão usados tremendamente pelo Senhor. Esse é um coração de alguém que teme e respeita a presença do Senhor, porque Ele é quem controla tudo. Olha o que a Bíblia fala: a todos vocês devem sujeitar-se à autoridade, porque quem colocou-a lá foi o Senhor. Quem teme a Deus anda em humildade, reconhece a sua dependência de Deus e dos outros. Mas quem não teme, age com orgulho e acha que é sempre melhor que todos. Eu prego melhor, eu faço melhor, eu sou mais legal. Como Faraó, de tanto orgulho, morreu. Mas Davi entendeu que ele precisava dos valentes, que tinham pessoas que não eram boas quanto ele. Sabe qual é a maravilha de viver em igreja? É porque no que eu sou boa, a Paty não é. No que ela é boa, o Neto não é. No que a Juline é boa, eu não sou. E a gente se completa. E ambos têm humildade de entender: ei, é com você agora. Não, agora é comigo. Não, talvez eu não seja tão boa, eu preciso de você. Na célula isso se complementa perfeitamente. Tem um irmão que é maravilhoso com quebra-gelo. Tem o Paulo da Isadora, está aí? O Paulo da Isadora? Não está, tadinho, está aí? Está aí? Cadê o Paulo? Aí, Paulo. Gente, aprenda com ele, com célula, viu? Pega a dica com ele. Na célula dele, ele entendeu que ele não é bom com muita coisa. Então ele setorizou, ele falou: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. E minha filha, a célula dela, quem já viu a célula dele lá no meio? Tem até luz. Falei: meu filho, você está muito metido. Ele: Carol, peguei os irmãos, setorizei aqui, cada um faz uma coisa. Falei: ele tem que até pregar aqui, viu? Dar uma aula, porque esse irmão é fera. Ele falou assim: vou te chamar para você pregar na minha célula. Eu falei: você que vai pregar na minha. Porque, gente, a célula dele é um arraso. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem teme a Deus tem um coração generoso, ajuda quem precisa e investe no reino de Deus. Ele não entende que dar carona é prejuízo. Ele não entende que pagar um lanche por irmão é prejuízo, que ofertar uma inscrição para o irmão é prejuízo, que pagar uma inscrição é prejuízo. Mas ele é generoso, como aquela viúva pobre que deu tudo que tinha. Mas quem não é, ele o quê? Vive de forma egoísta. Eu sempre preciso ter mais. Uma vez eu gosto muito de chocolate. Eu amo chocolate, gente, mas não me dê. Ninguém me dá chocolate aqui, por favor. Porque eu como, eu não quero comer. Eu quero ser saudável. Mas aí eu compro chocolate lá em casa. E aí eu começo a receber visita. Eu fico: Senhor. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: filha, dá que eu vou te abençoar. Eu saí dando, gente, eu não paro de ganhar. Aí eu estou orando para não ganhar mais. Porque eu descobri que quanto mais eu dou, mais eu recebo. É surreal isso. Quanto mais você oferta... Gente, contar um segredo para você. Quanto mais você oferta, mais você recebe. Mas não faça por interesse. Faça por agradar o Senhor. Mas é uma verdade. Me desculpa também, gente. É verdade. Quanto mais generoso você é, mais Deus te abençoa. É incrível isso, até pessoas do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Esses famosos, não vou citar o nome dele porque está sendo gravado, mas eles pegaram as leis bíblicas e aplicaram. E estão vendendo curso de coach de 3.000. Mas você pode aqui, de graça para você. Seja generoso, você vai prosperar. Abençoe a autoridade, você vai prosperar. Seja humilde, você vai prosperar. O generoso, olha o que a Bíblia está falando. O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com o pobre. Quem teme a Deus perdoa. Ele entende que o perdão não é uma opção, mas uma ordem dada por Deus, como José perdoou seus irmãos. Mas quem não teme, ele se apega ao passado, deixando que a amargura controle a sua vida. É sempre a vítima. Sempre. Olha o que fizeram comigo. Porque em 1999, uma pessoa dessa igreja chegou em mim e ela falou isso, e eu nunca esqueci. Porque você não sabe o que o meu pai me fez quando eu tinha 5 anos. Porque você não sabe o que eu passei. Eu sei, irmãos, nós todos temos luta. Mas nós precisamos romper com o passado. Nós precisamos romper com as nossas mágoas. E entender que essas pessoas que nos feriram, elas também foram feridas. Elas também precisam de Deus.
como eu e você. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho feito isso. Vou contar para vocês um segredo. Toda reunião minha de oração, a gente ora pelos inimigos e por quem nos persegue. Sabe como que a gente ora? Te ensinar. Senhor, quem fala mal de nós, que prospere e cresça. Senhor, quem tem perseguido a gente, que essa pessoa seja mais abençoada que eu. Que ela cresça, que ela prospere, que ela avance. Gente, é maravilhosa essa oração. Eu fiquei, Deus, como eu fiquei tanto tempo sem orar isso? Porque o Senhor, gente, tem despertado no nosso meio um espírito tão grande de perdão. Porque deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa fazer justiça com quem te fere, não. Você tem que clamar por misericórdia. Porque quando Deus olhar para você e falar assim, uau, ela está clamando por misericórdia, eu também serei misericordioso. Porque Ele nos perdoou. Ele nos redimiu. Quem somos nós para clamar justiça para a vida de alguém? Que evangelho é esse, irmãos? Que evangelho é esse? A Bíblia fala, orai pelo que vos perseguem, e orai pelos seus inimigos e abençoai os que vos... Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem, o Pai de vocês não perdoará as suas ofensas. Quem teme a Deus não age com competição e entende o seu valor na igreja e no reino. Ela reconhece o valor da sua vida e não depende de ser menos ou mais de alguém, mas de viver para cumprir o seu propósito. Mas quem não teme a Deus impõe o seu poder por força, por violência. Você tem que me pôr. Você tem que me honrar. Falei, não precisa me honrar não, ninguém precisa me honrar não. Se você quiser, você faz por Deus. Sabe por quê? Quem me valoriza é o Senhor. O meu valor está nele, não é no que as pessoas dizem. Não é se eu prego aqui ou não. Se eu não prego aqui, eu prego na minha cela, gente, é a mesma coisa. Porque é Deus quem me valoriza. É Ele que me vê. É Ele quem te valoriza. Então, se alguém prega melhor que você, você vai celebrar. Se uma célula é maior que a sua, você vai celebrar. Porque isso não diz respeito que você prega mal. Ou que você não é um bom líder. Mas que Deus escolheu abençoar uns. Você pode ser abençoado se você começar a orar e clamar. Comece a buscar por mais de Deus. Comece a buscar por aprovação dele e não das pessoas. Mas a gente chega todo feliz. Aí na hora que eu ver que o irmão é melhor, o que a gente faz? Ah, não. Nossa, mas olha o que a Bíblia está falando, não será assim em vocês. Ao contrário, quem quiser ser grande deverá ser servo e escravo de todos. Eu me lembro uma vez que eu estava numa conferência, não é aqui, há muitos anos. E aí tinha briga para quem quer limpar o banheiro. E uma brigaiada, e limpando o banheiro, e não limpa. E o povo queria tudo a exposição top. E aí sobrou qual para mim? Banheiro. E o povo entupiu o vaso. Gente, eu toda chique na conferência. Eu limpando vaso. E o Senhor falou para mim, filha, você está me adorando aqui limpando vaso. Porque o meu valor, gente, não diz respeito se eu limpo o banheiro da conferência ou se eu estou aqui orando com o povo. O mesmo valor de uma pessoa que está servindo lá é daqui. Porque é Deus quem te vê. Não é conforme as pessoas estão te avaliando, não. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pastor no céu não vai ser pastor, não. É só aqui na terra. Lá ele vai ser igual a você. Mas o Senhor que te vê, te valoriza. Não espere reconhecimento humano. Quem teme a Deus, ora e depende dele. Pode subir o louvor, por favor? A oração é diária. Ele reconhece que sem ele nada pode fazer. Como Moisés, como Daniel. O que Moisés falou para Deus? Se o Senhor não for, não me deixe ir. Mas o que a gente está falando para Deus? Deus, se o Senhor não for, eu vou mesmo assim. Porque ela é muito linda. Porque eu quero namorar com ela, Deus. Nem meu líder falou, meu líder não sabe de nada não. Mas quem não teme a Deus, ele o quê? Ele age sem considerar as consequências. Tomando decisões precipitadas sem orar. Quantos já tomaram decisão aqui sem orar? Eu falei para meu marido, não aguento mais. Não dá mais. Eu não tomo mais decisão precipitada sem orar. Eu quero orar. Eu preciso ter uma resposta. Eu tenho falado para as irmãs que caminham comigo. Eu não vou responder na hora o WhatsApp, porque eu vou orar para saber a resposta. Eu preciso orar.
povo vem com um monte de pergunta para mim, eu falo assim, espera eu orar só um minutinho. Porque nós não fazemos a obra de Deus? Não deveríamos fazer com Ele? Quem teme a Deus tem o hábito de jejuar. Ela entende que o jejum é uma prática que fortalece a fé e aproxima o seu coração de Deus, como Esther. Ela não foi na força própria. Deixa que eu vou lá falar com o Assuero. O que ela falou? Ai, meu Deus. Proclame um jejum aí de 3 dias antes que eu chegue na presença do Senhor. Será que nós jejuamos? Uma jovem vai começar a namorar, eu falei para ela o quê? Jejue. Ore. Vai ficar um mês separado, 1 mês de jejum. O povo fica 1 mês separado vendo dorama. 1 mês separado, gente, vai jejuar, clamar, Senhor, fala comigo. Me responda, Deus. Porque quem não teme a Deus vê o jejum como algo desnecessário. Que isso? Isso é coisa do passado. Prefere confiar em suas próprias forças e sabedoria e não abre mão do prazer. Porque eu tenho uma fome, Carol. Eu não consigo jejuar, eu passo mal. Eu falo, eu também, irmão. Todo mundo que jejua tem fome. O povo, nossa, eu estou numa fome. Eu falo, esse é o alvo. Não, porque me deu uma fraqueza. Eu falo, entra para a fila. Mas nós precisamos. A gente não jejua porque é bonito, não, irmão. Deixa eu tomar água. A gente não jejua para falar para os outros, não. A gente jejua porque a gente entende que sem Ele nada eu posso fazer. E eu estou matando a minha carne. O Neto fala muito isso. Ele fala, amor, como eu amo comer. Vocês repararam, né? Que ele era gordinho. Ele amava comer. Ele gosta até hoje. E ele amava. E ele entendeu que a comida era um altar para ele. E ele falou, ela não vai me vencer. Eu vou abrir mão dos meus desejos. Eu vou abrir mão porque eu quero agradar o Senhor. E quando nós jejuamos, nós estamos falando o que para Deus? Deus, eu abro mão desse altar aqui, que é a mesa, para escolher o altar, que é os seus pés. Nós ansiamos por Ele. Tem uma frase de um grande homem de Deus, que é o Leonard Ravenhill. Quem é tradutor aí vai saber falar. O avivamento não é apenas uma visitação do Espírito Santo, mas uma transformação do coração que nos leva a viver com um temor reverente diante de Deus. Sem o temor de Deus, não há avivamento verdadeiro. Você pode ficar de pé no seu lugar. Sabe, eu não quero plantar acusação no seu coração hoje, nessa noite. Mas é porque você é tão amado. Você é tão especial. Você é tão querido, que Deus se importa e tem ciúmes de você, que Ele quer se apresentar a você. Ele quer te encontrar no seu quarto. Ele quer revelar os segredos do coração para você. Ele quer que a cada culto você seja cheio da presença de Deus. E essa presença não vai ser só aqui. Ela vai encher o seu carro, ela vai encher a sua casa, ela vai encher o seu trabalho. E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, o que você tem? Eu quero viver isso. Será que você pode voltar os corações agora para o seu amado? E falar, Jesus, me perdoa. Nós nos perdemos, Senhor. Quebra o orgulho. Quebra a prepotência. Quebra a nossa força, Jesus. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor não nos deve nada. O Senhor não nos deve nada, Jesus. O Senhor nos deu tudo, que é Jesus. E Ele é suficiente. Sabe, eu vejo Deus trazendo um alinhamento do céu para os muitos corações aqui. Pessoas que estavam cegas e perdidas encontrarão hoje um propósito para a sua vida. Será que nós podemos nos voltar para o nosso amado? Oh Jesus, nós honramos e respeitamos a sua presença, porque o Senhor é um Deus santo, santo. Quem é como o nosso Deus? Nós queremos força, Jesus, para vencer o pecado. Força, Jesus, para vencer o pecado. Oh Jesus, vem tocando cada vida hoje aqui. Sabe,
Nós vamos tocar um louvor. E eu queria fazer um ato profético hoje nessa noite. Você que quer se consertar com o Senhor, você que entende que precisa temê-lo mais, não com medo, mas com respeito, eu queria te chamar aqui na frente. E nós vamos orar por você, porque eu creio num romper de Deus sobre a sua vida. Eu creio em mudança de chaves hoje nessa noite. Nós desejamos, Senhor. Sabe, o Senhor vai se encontrar com muitos aqui hoje. O Senhor vai se encontrar com muitos aqui hoje. Existem profetas neste lugar. Sabe, irmão, o Senhor tem te chamado para profetizar. Porque você tem se calado. Porque você tem duvidado de quem te chamou. Ele te chamou para falar. Eu vejo espírito de intercessão, irmãos que orarão e céu vai se abrir perante você. Oh, eu queria chamar os pastores para orarem, imporem as mãos sobre esses irmãos. E nós vamos declarar juntos como igreja. Oh, que o Senhor te encontrará. Em nome de Jesus nós nos arrependemos. Sabe qual é o primeiro sinal do avivamento? Sabe qual é o primeiro sinal de uma igreja? Quando eles começavam, o mover de Deus antes de vir, eles começavam a confessar os pecados. E eles falavam: ei, eu preciso confessar o meu pecado. Eu me afastei, eu tenho pecado contra o Senhor, eu errei e eu me rendo hoje, porque eu não aceito mais que o pecado seja o primeiro na minha vida. Oh, mas é o Senhor, e eu abandono hoje o pecado. Oh, Jesus, me perdoa pelo que eu tenho falado. Vamos cantar. Tudo está preparado aqui. O amado está Na aqui. casa Vem, e Jesus. o meu coração Vem, Jesus. Tu és o único motivo que me fez chegar. Olha os filhos, Jesus. Os filhos. Já estão chegando aqui agora. E encontro meu coração disposto a queimar. O Senhor está queimando corações neste lugar. Todos os versos e canções, todas as vezes quebrantado. Vamos cantar como... Teu é o reino pra sempre, e o poder amém. Teu é Cante bem alto. pra sempre, e o poder amém, amém. Derrame diante dele. Você está em casa. Nós não temos pressa, Senhor. Nós não temos pressa. Oh, Jesus. Só tu és santo. Só tu
do seu nascimento e reafirmando quem você é. Oh, Jesus. Vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. Nós estamos em casa. Nós estamos em casa. Oh, Jesus. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que vai dentro aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz dentro aos teus anjos. Somos teus, nós somos teus ministros. Vamos declarar bem alto. Oh, Jesus, não nos negue o seu fogo. Oh, Jesus, derrama o seu fogo sobre a igreja. Nós somos teus ministros. Não negue o teu povo, Deus. Nós queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Sabe, eu sinto que está sendo liberado sobre nós um ambiente profético. Sabe, nós vamos queimar na vida uns dos outros. Nós vamos profetizar. Sabe, os jovens, quando entrarem neste lugar, serão tocados pela glória de Deus. E nós, como igreja, vamos orar. Nós vamos impor as mãos. Nós vamos ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. E Deus quer usar você. Não, você não é fraco. Não, você não é indigno. Porque o Senhor Deus te fez justo pela graça dele. Se você sente de Deus de orar com alguém, se você sente de Deus de dar uma palavra para alguém, deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor se derramar sobre você, porque Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele quer usar você. Ele não quer usar somente a nós. Ele quer usar você, igreja. Será que você pode pedir: Jesus, me usa? Oh, Jesus, derrama mais. Senhor, me perdoa por não ter te buscado e cumprido aquilo que o Senhor tem para mim, mas hoje eu escolho me posicionar. Hoje é um dia de mudança de chave. Hoje é um dia de mudança de chave. Oh, Jesus, nós veremos este lugar um avivamento. Nós já conseguimos ver, Jesus. Nós já conseguimos visualizar este lugar cheio, cheio da glória, cheio de jovens. O Senhor quer usar você. Sabe? Eu quero fazer uma última oração. Se há alguém aqui hoje, que você está aqui pela primeira vez e você deseja se reconciliar com o Senhor, eu queria que a pessoa que te trouxe hoje perguntasse para você: você quer receber uma oração? Você hoje quer viver algo diferente? São 5 minutos de uma decisão para uma vida. Pergunta aí para a pessoa que você convidou. Se você está sozinho, chama a pessoa do seu lado. Tem alguém aqui neste lugar? Levante a mão. Existe alguém que deseja se reconciliar com o Senhor hoje? Pode levantar bem alto. Você que trouxe um convidado. Amém? Tem alguém? Amém. Se houver alguém, você pode subir aqui. Amém. Eu quero orar por vocês.
Sabe, igreja, eu creio que algo novo está acontecendo. Como o pastor Mauro falou, o melhor ainda está por vir. Fala com a pessoa do seu lado aí. O melhor está por vir. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Cheiros. Se houver mais alguém, aqui é o seu lugar, amém? Sim. Agora tem uma surpresa para você. Você pertence a este lugar. Você é tão amada. Então eu queria que você olhasse para trás e conhecesse a sua família. É tudo pra você. Amém. Você não vai sair deste lugar sem dar uma palavra para alguém. Você vai falar assim, ó, sexta, nós vamos queimar por Jesus. Mas a partir de amanhã você vai começar 1 hora por dia a orar. Você vai começar a se derramar. Sexta é o Vox Day, gente. É quinta! Quinta-feira é Hernani Santos. Tamo junto. É Hernani, né? É Hernanes. Jesus está aqui. Amém? Dê uma palavra de vitória por mão do seu lado. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que você vá em paz. Em nome de Jesus. Amém.